Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da independência intelectual. É um dos temas que eu trato nesta minha obra, Ensaio sobre Individualismo Intelectual e Terapêutico, que será apresentada na Feira do Livro de Lisboa, dia 15 de junho, às 18 horas, às 6 da tarde, e na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, dia 22 de maio, entre as 6 e as 8. Vai ser uma espécie de aula aberta. Pronto. São convidados a aparecer. Portanto, independência intelectual é uma das coisas que eu trato, porque esta obra tem duas grandes propostas, digamos assim. A desconstrução do ego, no sentido geral, das amarras, e no fundo a libertação das amarras internas e das amarras externas, digamos assim. Toda uma libertação intelectual, de amarras internas e externas, e toda uma desconstrução, libertação do próprio ego, compreender como é que o nosso ego influencia, mesmo de forma indireta e inconsciente, a nossa vida, até na questão da sobrevivência e reprodução da espécie. Portanto, mecanismos inconscientes em que uma pessoa se deixa levar por eles. Nesta questão da independência intelectual, é muito importante ter a noção que a nossa independência emocional contribui bastante para a nossa independência intelectual. Desde que nós nascemos, dependendo do contexto em que uma pessoa nasce, país, família, seja o que for, a educação que uma pessoa receba, uma pessoa vai criando um sistema de crenças. Esse sistema de crenças, a pessoa vai adquirindo crenças, não é? Mas essas crenças, elas não devem chegar de forma acrítica. E mesmo que elas recebam de forma acrítica, por uma pessoa desde a infância, uma pessoa vai construindo o sistema de crenças, temos que compreender que as nossas crenças são algo que nós escolhemos acreditar, mesmo que de forma indireta e inconsciente. Elas não chegam ou não devem chegar por si só, através de uma educação, formação, formatação, e uma pessoa deixar que elas estejam ali, digamos assim, na própria consciência, no sistema na quadra sistemática, como eu chamo, sistema de escolha, sistema de saber, sistema de crenças e sistema do sentido, digamos assim, que tem tudo a ver com a sensibilidade. Nós não devemos permitir que essas crenças fiquem lá simplesmente de forma crítica, sem colocar em causa, sem desconstruir, sem questionar, por exemplo, porque as escolhas, as nossas crenças, primeiro uma crença, o saber é a condição de possibilidade da crença, digamos assim, como eu falo nesta obra, para compreender melhor, é melhor saber. Portanto, a crença pressupõe o saber de algo, nem que seja mínimo. Se eu acredito na existência daquela cadeira, pressupõe o saber acerca daquela cadeira, pelo menos o saber em termos teoréticos, não é? Portanto, e esse saber, para se tornar uma crença, há um fator escolha, mesmo que de forma inconsciente. Portanto, sempre que uma pessoa tem crenças no próprio sistema de crenças, essas crenças foram colocadas lá, tanto porque recebeu de forma externa, mas também porque nós assumimos essas crenças para nós. Repito, mesmo de forma indireta e consciente. E se uma pessoa quer assumir uma liberdade intelectual profunda, isso pressupõe uma autonomia intelectual. A autonomia ou autónomo é aquilo que dita a lei a si próprio, digamos assim. Neste caso, a autonomia intelectual no sentido de eu ditar as crenças a mim próprio e não simplesmente receber crenças de forma crítica por efeito mimético, dentro do enquadramento em que eu nasci, por exemplo, contexto individual, com a família, o contexto cultural, o país onde eu nasci, a religião, seja o que for, contexto socioeconómico, sociopolítico, político-social, seja o que for. Portanto, eu não devo receber essas crenças do meu sistema de crenças de forma crítica. Eu devo colocar em causa, eu devo questionar, eu devo desconstruir. E isso faz parte do meu processo de independência intelectual. Porque eu não posso aprender com as outras pessoas. Sim, aprender, estudar livros, investigar, estudar, sim, é fundamental. Receber a partir de fora, digamos assim, conhecimentos através de leituras, de procura de conhecimento no sentido geral é fundamental, mas não depender totalmente fora, como se eu não tivesse um fator escolha, como se eu não tivesse liberdade intelectual, como se eu não tivesse a capacidade e o dever de pensar acerca das coisas, de colocar em causa, de desconstruir todo o meu sistema de crenças. Essas crenças, muitas das nossas crenças, elas estão no nosso sistema de crenças de forma acrítica, mas eu nunca parou para refletir acerca delas. E elas levam-nos à ação. Elas têm consequências. Têm consequências nas nossas práticas, nos nossos hábitos, na nossa atividade, na atividade humana no sentido geral. Estão a perceber? Na nossa atividade no sentido geral. Portanto, elas têm consequências. Muitas vezes consequências inconscientes, indiretas, mas a pessoa não se apercebe dela. Portanto, há que fazer uma reflexão, há que desenvolver autoconsciência, ganhar consciência do próprio sistema de crenças, que crenças é que lá estão simplesmente porque sim ou porque uma pessoa recebeu desde que nasceu e às vezes elas levam a consequências infelicitárias e uma pessoa não coloca em causa. Portanto, temos de desconstruir o nosso sistema de crenças e isso é fundamental para o nosso em todas as ações que uma pessoa faz, escolha, seja o que for. Isso é fundamental para um desenvolvimento consciencial e felicitário, é fundamental para a independência intelectual e como é que a independência emocional também é importante. Para vocês perceberem aquelas questões de autoajuda que às vezes as pessoas associam a algo
algo menor, digamos assim. Isto tem influência na nossa independência intelectual, na nossa liberdade intelectual ou liberdade interior no sentido geral. Autonomia intelectual. Se eu não tiver autoestima, eu vou estar muito condicionado no desenvolvimento consciencial e muito condicionado na minha independência intelectual, na minha autonomia intelectual, na minha liberdade intelectual. Eu vou estar sempre com medo da rejeição. Eu vou estar formatado, o nosso ego é um sistema de sobrevivência, não é? Que serve para garantir abrigo, alimentação, a reprodução da espécie, seja o que for, e eu vou estar a viver com medo, com base no medo da rejeição, se eu não tiver autoestima. E ao viver com base no medo da rejeição, eu vou ter, mesmo de forma indireta e consciente, medo de pensar, porque isso poderá levar-me a pensar de forma diferente, e pensar de forma diferente, principalmente as pessoas que eu possa ter apego e dependência emocional, pode-me levar à rejeição. Então, por medo da rejeição inconsciente, por medo da dor, as pessoas poderão ter medo de pensar, poderão ter medo de colocar em causa. Porque às vezes eu, ao começar-me a colocar em causa, a desconstruir todo o meu sistema de crenças, eu poderei começar-me a tornar uma pessoa diferente. Muitas vezes as pessoas de quem eu possa ter apegos emocionais e dependências emocionais, por falta de autoestima, por exemplo. Falta de estar autocentrado, falta de estar equilibrado, com força interior, estão a perceber? E esses medos de não satisfazer expectativas, de não ser como as outras pessoas querem, não pensar como as outras pessoas querem, esses medos condicionam o exercício intelectual. Mesmo de forma indireta e consciente. E condicionam a independência intelectual. Portanto, a independência emocional é uma condição de possibilidade, entre outras, da independência intelectual. Portanto, se eu não trabalhar a minha autoestima, um processo terapêutico e não só, e pedagógico de ter um processo autodidata, de perceber o que é que eu tenho que fazer para me tornar mais autossuficiente em termos emocionais. Se eu não trabalhar a minha autoestima, isso vai-me condicionar a minha independência intelectual. Eu vou ter, mesmo que de forma indireta e inconsciente, como eu costumo falar nesta obra, não é? Passo outra vez a publicidade, ensaios sobre inteligência intelectual e terapêutico. Se eu não tiver independência emocional, eu vou ter a dificuldade de me relacionar com o meu sistema de crenças, com as minhas ações, com as minhas escolhas, com as minhas práticas, com os meus hábitos, com as tradições, seja o que for. Vou ter medo de colocar em causa porque vou viver em função do medo. Nomeadamente o medo da dor, medo da rejeição, medo da morte, seja o que for. É o meu ego ativo quanto sistema de sobrevivência. Portanto, eu vou estar formatado para o medo da rejeição e não para uma profunda liberdade intelectual interior, porque eu vou estar com medo de colocar tudo em causa, colocar minhas crenças, com medo da rejeição, com medo de me tornar diferente. Vou ter medo de me tornar uma pessoa que prima por alguma alteridade intelectual. Pode acontecer dentro de pessoas sem medo de colocar as próprias crenças em causa. Não perceber? Portanto, fica aqui mais uma abordagem. Eu trato nesta obra. Não esqueçam, ensaio sobre individualismo intelectual e terapêutico. Eu vou fazer uma sessão de apresentação / aula aberta na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, dia 22 de maio, entre as 6 e as 8. E vou fazer uma sessão de apresentação com a apresentação do Dr. Jorge Humberto Dias no dia 15 de junho. Eu vou deixar isso na descrição do vídeo. Até dia 15 de junho na Feira do Livro de Lisboa, com a apresentação do Dr. Jorge Humberto Dias. Portanto, às 6 da tarde, às 8 horas, digamos assim. Portanto, eu tenho outros livros publicados em formato de papel e em formato digital. Deixe na descrição do vídeo no YouTube. Eu dou consultas online para quem precisar. Estou disponível para dar consulta, aconselhamento ético-filosófico e vários cursos online. Cada aula eu dou a cada pessoa. Deixe na descrição do vídeo no YouTube. Estou no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Spotify, no TikTok também. Estou em diversas plataformas online. Podem me seguir lá. E se acharem que este vídeo contribui para a vossa consciência e felicidade, pode contribuir para alguém, enviem. Comentem, partilhem, ponham like, porque isso é importante para dar centralidade e crescimento ao canal. E se quiserem mesmo contribuir para o desenvolvimento do canal, por exemplo, podem fazer doações para o meu IBAN ou MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube, porque eu não tenho patreon.com neste momento. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.